Ok, muito bem. E já que falamos do leitor, ou do escritor, vamos a falar do leitor. Hoje os leitores queixam-se muito porque as obras literárias estão caras. Os escritores dizem que a produção também não está fácil. Como é que olha para isto? Bem, há duas realidades que vão funcionar como desvantagem para essa situação que acaba de apresentar. Primeiro, durante anos já houve períodos, talvez até no período medieval, em que a literatura, a escrita sempre foi algo visto para elites, foi visto para pessoas que tinham a oportunidade de ter o conhecimento, desenvolverem e assim por diante. Mas à medida que nós fomos conhecendo o desenvolvimento tecnológico e foi massificando-se o saber, através inclusive do desenvolvimento da criação, do desenvolvimento da imprensa por Gutenberg e assim por diante, nós vimos que começou-se de primeiro houve uma massificação daquilo que é a obtenção do conhecimento, houve uma certa generalidade, as pessoas começaram a ter mais acesso à informação, mas depois também, como tudo, há sempre um boom, mas há uma necessidade de estratificar o tipo, nesse caso a qualidade de informação que as pessoas foram consumindo. Estamos aqui a fazer sínteses muito breves para podermos enquadrar aquele raciocínio que vai ditar a estratificação, a caracterização do que está a acontecer agora. Hoje temos a internet, depois de ter surgido a internet e com essa expansão das redes sociais, as pessoas parecem estar a ler mais, porque têm mais facilidade de obter textos curtos através do telefone, através dos computadores e outros dispositivos eletrônicos que vão tendo. Mas, no entanto, aquilo que é a produção literária também conheceu uma evolução. Deixou-se consumir muitos textos só de natureza científica e passaram-se a consumir mais textos de natureza de entretenimento e assim por diante. O que é que acontece? Hoje, muitos leitores, não digo todos, mas há um bom grupo de leitores que, por falta de uma segmentação e uma disciplina na própria gestão, falando particularmente do nosso mercado, e por falta, inclusive, de espaços como esse que está aqui a acontecer, onde há promoção daquilo que é a literatura, as pessoas que já tinham barreiras, porque acham que ler é muito trabalhoso, e principalmente quando é para ler textos que as pessoas dizem que são textos muito compridos, muito maçudos, muito extensos. Sim. Mas atenção, Nelson, as pessoas vão dizendo que não gostam de ler 10 livros com 200, com 300 páginas, preferem ler uma mensagem curta enviada pelo WhatsApp, pelo Instagram e assim por diante, mas estão também a nos passar uma outra mensagem, porque quanto menos a pessoa lê, menos capacidade tem de fazer a interpretação de textos complexos. Okay. E os textos complexos estão associados à nossa capacidade de discernir aquilo que é complexo, também está associado à nossa convivência social. Os fenômenos ou as situações ou os fatos que ocorrem na sociedade são geralmente complexos. Quando tu apercebes que alguém tem dificuldade de fazer uma leitura e interpretação do texto, que era um exercício que nós aprendíamos logo nos primeiros anos de ensino, no ensino de base, nós fazíamos uma leitura e depois tínhamos que interpretar o texto, e o professor da língua portuguesa conseguia nos dizer que o sujeito e o predicado, a percepção que se teve daquele texto é esta. Hoje tu fazes um texto curto, por mais que seja, e logo vais vendo até onde vai o nível de intelecto que vai ter a pessoa que vai receber esse texto. Nós sentimos uma grande fragilidade por parte de muitas pessoas, digo, não posso generalizar, mas há muita fragilidade. Isso por quê? Porque as pessoas perderam o hábito, ou estão a perder, muitas pessoas estão a perder o hábito de leitura de texto que ia os capacitar, ia os ajudar a desenvolver intelectualmente. Bem, todo este cenário constitui uma característica que vai depois representar uma barreira. Uma barreira porque as pessoas estão mais suscetíveis daquilo que é mais fácil, que é ler um texto muito curto, ver uma imagem e reagirem em função disso, mas depois essas mesmas pessoas vão ter dificuldades de terem as suas participações sociais naquilo que são as informações convencionais. Daí o porquê que muitas vezes nós assistimos determinados temas de interesse público a serem abordados mesmo em debates, na televisão, na Assembleia da República e assim por diante, e o cidadão que deve participar, independentemente do seu papel social, tem dificuldades e fica logo para aquilo que é o consumismo. Logo,
quando ver uma obra literária produzida, independentemente dos custos que teve, o primeiro fator psicológico que tem é de barreira, de achar que aquele livro, que aquele texto foi extenso produzido... demais. Sim, foi produzido sobre um trabalho que requer tempo, que requer pensamento, muitas vezes pensamento com um método científico, e que depois as pessoas dizem é caro demais. Mas a pergunta que eu faço é: quando a gente tem que fazer uma escolha em determinado momento, se essa escolha poderá ser boa ou má, o que é que vai ditar aquilo que vais escolher? Okay. Certamente é a capacidade de conhecimento que tens, se essa escolha poderá lhe trazer problemas ou não no futuro. Então, é caro demais, mas quando fazemos escolhas que podem depois ter uma repercussão negativa na nossa vida, aí já vimos que não foi caro demais, porque o conhecimento não tem preço.